Quartos de hotéis são naturalmente sinistros, você não acha? Quantas pessoas dormiram naquela cama antes de você? Quantas estavam doentes? Quantas estavam enlouquecendo? Quantas pensaram em talvez ler alguns versículos finais da Bíblia antes de se enforcarem no closet do lado da TV? De qualquer modo, vamos entrando. Aqui está a sua chave. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Hoje nós vamos conversar sobre o filme 1408, de 2007, que foi baseado em um conto do Stephen King. E a gente vai falar um pouco sobre o conto também. Mas antes da gente começar, já confere aqui embaixo se você já está inscrito nesse canal, porque é muito importante que você esteja inscrito. E se tiver inscrito ou não, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda terça, quarta e quinta, às 19 horas, tem conteúdo neste canal e você não vai querer perder. Vamos conversar sobre essas obras agora, mas antes eu queria mandar um beijo pro Igor Silveira, que foi quem me pediu esse caso aqui nos comentários. Um beijo, Igor, você é maravilhoso. E se vocês tiverem sugestões, façam igual o Igor. 1408 ou 1408, depende, pode chamar como você quiser, eu já vi várias pessoas chamando de 1408 ou 1408. Ele é um filme de 2007 e foi dirigido pelo Michael Hafstrom. O filme conta a história do Mike, que é um escritor de lugares mal assombrados, ele vai, fica nesses lugares e avalia se é assustador, se não é, etc. Só que o que acontece? O bonito não acredita em nada disso. Ele não acredita em fantasma, não acredita em demônio, não acredita em Deus, não acredita em nada. Então ele vai já pensando assim, nada irá acontecer comigo, porque essas coisas não existem. Até que um dia ele recebe um cartão postal falando pra ele não entrar no quarto 1408 do Hotel Dolphin. E, gente, o que você acha que ele faz? Ele vai, porque senão não teria filme. Agora é aquele momento que eu vou falar um pouco sobre o filme. E com um pouco, eu quero dizer muito. Então vai ter spoiler. Tirem as crianças da sala. Porém fica, gente, mesmo tendo spoiler, vai ser muito divertido, vai ser muito bacana. Todo mundo já viu esse filme. Aí depois de falar do filme, a gente fala sobre o conto, pode ser? O Mike é aquele cara bem cético, bem... não acredita em nada mesmo. E, a princípio, a gente não sabe muito bem qual o motivo dele ser tão cético assim. Não que as pessoas precisem de um motivo pra ser céticas. Só que o que acontece? No caso dele, dá pra ver que tem alguma coisa mal resolvida aí. Mas aí, beleza... O começo é aquele primeiro ato bem tradicional, apresentando o personagem e apresenta ele como um escritor que não é muito bem sucedido. Assim, ele já escreveu vários livros, ele vende livros e tal, e ele trabalha com isso, esse é o trabalho dele. Só que, por exemplo... Logo no começo, já tem uma sessão de autógrafos, que tem meia dúzia de pessoas ali, ninguém tá muito ligando pra ele. A maioria das pessoas que estão naquela sessão de autógrafos parece que preferiu estar vendo o filme do Pelé. O baile vai seguindo até que ele recebe aquele cartão postal que eu falei, falando do quarto 1408 do Hotel Dolphin. Falando pra ele não ir. Não vai lá. Só que ele, igual uma criança birrenta, ele vai, mas agora eu quero ver quem vai me pedir de ir. Agora eu vou. Porque, gente, olha aqui, sinceramente, pra mim esse cara é uma criança birrenta. Mas já já a gente conversa mais sobre isso. Daí, quando o Mike recebe o cartão postal, ele escreve igual a 13. A primeira vez que eu tava vendo esse filme, eu não entendi muito bem porque que ele escreveu igual a 13. Só que eu revi agora pra fazer esse vídeo e tal. Daí eu percebi que se somar 1408... dá 13. Daí, quando a gente presta mais atenção, o número 13 é muito importante para esse filme. Só que mais uma coisa que a gente vai deixar para daqui a pouco. Veja até o final. Quando o Mike chega nesse hotel, ele se depara com o melhor personagem do filme, que aparece durante 20 minutos, mas é o melhor personagem do filme. É inclusive quem a gente lembra quando vê esse filme, que é o gerente do hotel, o Olin, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Samuel L. Jackson. Gente, ele é tão marcante, esse personagem, que ele tá até na capa do filme, que é o Mike, o Olin e uma chave no meio, 1408. E ele aparece durante 20 minutos, gente. Ator maravilhoso faz assim. Daí, o gerente começa a tentar convencer o Mike a não se hospedar no 1408. E, gente, fica nessa conversa durante muito tempo. E muito tempo, o gerente falando assim, meu filho, eu não tô nem aí pra você, eu não tô nem aí pro quarto, eu não tô nem aí pros hóspedes, eu só não quero limpar a bagunça que vai acontecer depois. E o Mike fica naquela coisa de eu vou, como uma bela criança birrenta. Eles bebem ali uma biritinha bem da cara que o Olin oferece pra ele. E enquanto isso, o gerente vai lá listando todas as mortes que já aconteceram no 1408. Tanto as mortes brutais quanto as mortes naturais. Porque não foi só morte, tipo, brutal que aconteceu no quarto. Só que, gente, nada convence o Mike. Nada. E ele fala que ele não acredita em fantasmas. Só que o gerente do hotel fala que o problema do quarto 1408
não são fantasmas. Ele não é um quarto assombrado. O problema é o próprio quarto. Resumo da ópera. O Mike bate pé, vai pro quarto porque ele é rica, porque ele pode pagar, porque ele tem advogados e nada pode impedir ele de ir para aquele quarto. Então, o Olin se dá por vencido e leva ele até o quarto, só que não leva até o quarto. Ele leva o Mike só até a porta do elevador, porque é o máximo que ele chega perto do quarto 1408. Uma coisa muito importante de falar é que ninguém, nunca, durou mais de 1 hora dentro do quarto. Daí o Mike entra no quarto, começa a desdenhar de tudo, acha tudo uma bela de uma bosta, e reclama, e não sei o que. É isso! Ah, que coisa! Só que aí começam a acontecer umas atividades paranormais. Nunca que ele vai admitir que ele está errado. Só que aí tem um momento que ele chega da janela pra olhar a rua, enfim, e a janela cai em cima da mão dele. E ele se machuca. Nesse momento, ele fica virado na giraia, porque ele pensa que a brincadeira do gerente passou dos limites, ridículo, me machuquei, não quero mais brincar. Daí ele resolveu sair do quarto pra resolver a situação com o gerente, porque ok, você está manipulando, você quer me assustar, só que passou dos limites. Eu estou machucado, quero atendimento médico. E ele tenta sair do quarto, porém, ele não consegue. O quarto não deixa ele sair. Ele enfia a chave na fechadura e a chave quebra. Ele tenta girar a maçaneta quebra e ele não consegue sair mais do quarto. E para completar um momento de sufoco do Mike, o rádio-relógio, que nostalgia que me deu de ver um rádio-relógio, gente, mas enfim. O rádio-relógio que fica na mesinha do lado da cama começou uma contagem regressiva a partir de 1 hora. Até porque ninguém nunca durou mais que 1 hora. Você ficaria lá? Eu não estaria nesse rolê. Entendeu? Eu não sou o tipo de pessoa... Fica aí pra Hotel Sexto. Não, mas eu não tô indo pra desafiar, pra... Nossa, olha, não tem nada assombrado aqui. Eu vou acreditando nos espíritos e pensando assim... Quero só conhecer esse lugar, tá tudo bem. O Mike não, ele quer desafiar a assombração. A partir daí, o quarto começa a fazer uma pressãozinha, uma tortura psicológica com o Mike. Porque o que parece é que o quarto se alimenta de quem se hospeda nele. Inclusive... Uma coisa que eu não gosto no filme é que eles colocam pra aparecer fantasmas de pessoas que já morreram lá dentro do quarto. E eu acho que não precisa, porque eu acho que não é um filme de assombração, né? Eu acho que é mais da questão do quarto, mas, enfim, a gente passa um pano de leve aí. Aí, através dessas torturas que o quarto vai fazendo no Mike, a gente começa a entender quais são as aflições dele, quais são os problemas e qual é aquele problema mal resolvido. O Mike, ele perdeu a filha dele, que, no caso, era uma criança. E por esse motivo, ele ficou completamente desacreditado de tudo, porque ele acha impossível que, se um Deus existe, ele acha inacreditável que ele possa fazer isso com uma criança. É citado no filme e no conto também, Bom Dia, que quem entra no 1408 não sai nunca mais. Inclusive, uma coisa que dá muita raiva nesse filme e que é muito engraçado, porque quando eu tava conversando com o Vitor da gente trazer esse filme, ele lembrou falando, é aquele filme que engana a gente, que ele sai do quarto 1 hora, mas não sai coisa nenhuma. Exatamente porque isso marca muito no filme. Tem uma hora que parece que foi tudo uma ilusão. Que o Mike volta lá atrás de um momento que aconteceu, que ele se afogou na praia. Aí parece que a gente foi feito de otário. Parece que nada disso aconteceu. Que o filme foi tudo uma coisa que ele tava ali passando mal e ele acordou depois de ter sofrido um capote no meio da água. Aí a partir disso ele vai levando uma vida muito melhor, gente. Porque ele levava uma vida muito mais ou menos, muito meia boca antes, só que, de repente, a gente descobre que em nenhum momento ele saiu do quarto. E isso fazia parte da tortura que o quarto estava fazendo com ele. Daí chegou a certo momento que o Mike falou assim, eu quero mais é que se pi... Por quê? Ele já viu que não ia ter jeito, que não tinha como escapar, ele quase escapou lá, viu que não escapou, ele já tinha desistido, falou assim o seguinte, se eu vou embora, se eu não tenho jeito, esse quarto também vai se ver comigo. E ele decidiu tacar fogo no quarto, porque se ele ia morrer, o quarto também iria morrer. Daí, gente, o filme tem 2 finais, um oficial e um alternativo. É que nem Efeito Borboleta, Efeito Borboleta tem 1 milhão de finais. Eu acho maravilhoso. Só que aí eu fui reassistir esse filme, né, que nem eu falei, pra trazer aqui pro canal. E aí, sem querer, eu assisti a versão não oficial, que era a versão alternativa. Nessa versão alternativa, o Mike realmente morreu. E aí, no final, tem aquela coisa do velório, enterro. E o gerente, o Olin, leva pra esposa do Mike, né, que é a ex-esposa, porque eles já não estão mais juntos, mas também não divorciaram. Ele leva o gravador, porque ele se hospedava nesses quartos e pra ele não esquecer o que ele queria escrever
escrever de fato no livro dele, ele ia falando tudo no gravador. E foi o que ele fez no 1408. Aí ele ofereceu o gravador pra esposa dele e a esposa dele não quis. Daí o gerente estava sentado no carro e ele começa a ouvir a gravação. Quando ele ouve a gravação, ele ouve a voz da filha do Mike. Então, dá a entender que tudo que aconteceu foi real. Fim de filme. Só que o final oficial é menos triste. Porque o Mike consegue sobreviver, ele volta com a esposa dele e fica tudo bem, tudo jóia, só que aí quem ouve a fita e ouve a voz da própria filha é o Mike, e a esposa dele também acaba ouvindo, e acaba o filme. Só pra deixar aqui constado, eu prefiro o final que o Mike morre. Por quê? Talvez porque eu não gosto dele, talvez porque eu não gosto dele. Só que eu acho que não faz sentido ele viver porque o quarto é meio que imbatível. Então ele é um super-herói, que é a única pessoa que sobreviveu ao quarto. Mas quem sou eu pra achar alguma coisa, porque nem Stephen King achou que ele tinha que morrer. Então vamos saber agora a história do conto. O conto 1408 é do livro Tudo é Eventual, do Stephen King. Mas na verdade ele começou a ser escrito para um livro chamado Sobre a Escrita, que também é do Stephen King. Esse livro é uma não ficção, ele fala um pouco sobre o método de escrita dele e algumas memórias. E ele começou a escrever o 1408, na verdade, para ilustrar como que trabalhava com esboço, para passar para um segundo esboço e tal. Ele não pretendia finalizar esse conto, porém, veio aí. Ele finalizou. Temos aí o conto, e eu li o conto. E vamos conversar sobre o conto. Acho que eu nunca falei tanto conto na minha vida assim. Conto. Inclusive, gente, vou falar mais um pouquinho de conto. Quem me segue no Instagram viu a saga, a odisseia que foi pra eu conseguir terminar de ler esse conto. Gente, tava tentando ler, tudo me atrapalhava. Inclusive um gato do vizinho que fugiu aqui pra casa. Lá no meu Instagram, eu conto essas coisas que acontecem, a gente conversa, eu posto conteúdo extra. Então, se você não segue nem eu, nem o Vitor no Instagram, aproveita já pra seguir. Eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral. Porque, gente, a cada coisa que acontece, a gente vai contando tudo pra vocês lá. Gato foi recuperado. O gato tá bem, o gato foi recuperado. Gente, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um filme que é baseado numa obra literária em que o filme é mais completo do que a obra escrita. Porque o conto, gente, é a coisa mais simples do mundo. É muito simples mesmo. E o mais interessante do conto é justamente a conversa do Mike com o Olin, esse gerente do hotel, que começa por aí, inclusive, o conto. É muito legal essa parte. Depois até que acaba rápido, assim. No conto, a gente não se aprofunda tanto no personagem do Mike. A gente não sabe muito bem sobre ele, porque começa já na parte do hotel. E se no filme o Mike é uma criança birrenta, no conto ele é um escorpiano orgulhoso que bate pé no que ele quer e não volta atrás, mesmo sabendo que ele vai tomar na rabiola mais tarde. No filme, o Mike simplesmente não se abala com as histórias que o Olin conta. Ele fica tranquilamente... Obrigada, Lila, pela participação. No filme, o Mike não se abala com nada que o Olin conta. Ele não fica com medo, ele não fica receoso de ir pro quarto. Já no conto, o Mike fica com medinho. Ele fica com o si na mão. Ele fica meio assim, tô achando que é uma ideia de jirico. Só que ele não deixa de ir, porque ele quer bater pé, que ele tá certo, não sei o que, e é isso. Então tem essa diferencinha nas personalidades, só que eu acho que a personalidade do Mike no filme combina muito com os problemas que ele tem por trás. Aí quando eu falo que o conto é mais simples do que o filme, eu tô falando mais especificamente da parte do quarto, de quando o Mike tá dentro do quarto. Porque no filme, as coisas vão escalonando de uma forma bem tranquila, bem natural, até chegar no momento que fica completamente sobrenatural. No conto, já tem uma pegada mais o Iluminado, que a gente vê que a parada tá dentro da cabeça do Mike, que pode ser, tipo assim, que nada esteja acontecendo em volta, que é tudo problema da cabeça dele, que é sobrecarga, são as coisas que ele tá pensando, o medo, o próprio medo que ele tava sentindo, talvez. Então eu acho que tem muito isso. No filme, leva mais pra uma parada sobrenatural, e no conto é uma parada mais de... o Mike com ele mesmo. É uma parada mais psicológica. Mas, assim como no filme, no conto tudo acaba em fogo. O Mike, ele taca fogo em tudo. Tá pegando fogo, bicho! Só que o hóspede do quarto vizinho acaba salvando o Mike. E ele sobrevive, apesar de todo queimado. Só que a partir daí ele decide não escrever nunca mais. O bichinho ficou traumatizado, tadinho. E o agente dele fica perplexo, porque ele tinha uma mina de ouro na mão por ter vivido aquilo tudo. Era só ele escrever um livro bombástico sobre o que ele viveu no 1408 que ele iria, ficar rico. Porém, ele não quer escrever mais. Agora, gente, já fizemos um apanhadão sobre o filme, sobre o conto. Agora é hora de prosear. Agora pega seu café, sua água. Vamos prosear sobre esse filme, mas antes...
deixa o like aqui embaixo. Não se esquece. A primeira prosa que a gente vai ter aqui é sobre o número 13. Esse número, gente, é muito presente no filme, mais do que a gente pode perceber numa olhada superficial. E a gente sabe que tem toda essa superstição atrás do número 13, que é o número do azar. Eles meio que abusaram desse elemento. A primeira aparição, e mais simples e mais superficial, assim, da gente ver é a questão do título mesmo, né? O número do quarto é 1408, se juntar 1408 dá 13. Até aí, tranquilamente, né? Piadoca com o nome do filme. Só que aí, gente, eu não sei se vocês sabem, assim, quando eu descobri isso eu fiquei bem chocada. Que essa superstição vem até pra vida real, no caso. Porque tem alguns prédios que não tem o andar 13, na verdade tem. Só pula, finge que não existe. Você ignora o problema pra ver se o problema some. É basicamente isso. Tem prédio, tem edifício, enfim, hotel, que do 12 pula pro 14. E é esse mesmo princípio do 1408. Se você for reparar no elevador do Hotel Dolphin do filme, o número 12 pula pro 14. Então, não existe o 13º andar. Só que ele não só existe, como o quarto 1408 fica no 13º andar. Porque o 14, na verdade, é o 13. Porque vem logo depois do 12. Só que aí, gente, eles foram longe, tá? Vou te falar que eles foram longe. Tem uns detalhezinhos, que esse eu vou admitir que eu vi pelas internets, porque eu não prestei atenção nisso na hora, mas no filme aparece muito isso da temperatura. O termostato do quarto vive mudando, às vezes tá quente, às vezes tá muito frio, e tem uma hora que fica entre 40 e 45 Fahrenheit. E se somar 4045, dá 13. Quando o Mike abre a Bíblia, que fica na mesinha do lado da cama, ele abre em Samuel 2, capítulo 11, que somados dá isso aí. Quando ele fala com a esposa dele, ele consegue, em um certo momento do filme, falar com ela. Ele dá o endereço do Hotel Dolphin. E o endereço é 2254 Lexington. Agora eu quero que você adivinhe qual é a soma de 2254. Fora que o hotel, no filme, foi inaugurado em 1912. Que se tiver os números somados, também dá 13. Mas esse diretor é cismado com 13. Eu amei! Gente, eu acho uma fofura. Eu adoro. E eu aposto que tem muito mais coisa. Agora, gente, a gente vai entrar numa teoria que talvez não seja uma teoria, pode ser também uma forma de interpretar o filme, que diz que, na verdade, talvez o Mike esteja vivendo as fases do luto dentro daquele quarto. Porque no filme ele perdeu a filha dele, né? Ela era criança, perdeu por uma doença, se eu não me engano é câncer, e ele estava muito mal ainda, foi recente, ele não estava bem com isso ainda. Ele não tinha superado ainda. E os estágios do luto são negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Claro que nem todo mundo vai passar pelo luto da mesma maneira, assim. Só que eu acho que essas fases, quando você digita no Google mesmo, estágios do luto, vai aparecer essas fases. E o que faz muito sentido se você for botar dentro do filme. Porque, por exemplo, assim que ele entra no quarto, ele já entra em estágio de negação. Ele não está acreditando em nada, nada está acontecendo. Depois ele passa pra raiva, que ele começa a achar que o gerente tá manipulando tudo pra fazer ele, né, pra meio que ganhar a discussão deles. Depois vem a barganha, a negociação, que ele começa a pensar, tipo, como vai ser quando ele sair do quarto, que ele vai sair do quarto uma pessoa muito melhor, que até a forma dele tentar escapar, que ele escapa pela janela, se ele for por aqui, ele vai conseguir, não sei o que. Então tem muita barganha ali mais pro meio do filme. Depois ele entra no estágio de depressão, quando o quarto tá completamente congelado e ele fica meio que paralisado, ele não consegue muito resolver a situação, ele meio que se entregou e fica muito mal e não consegue mais fazer nada. Depois a aceitação, quando ele resolve tacar fogo em tudo, mesmo que isso vá custar a vida dele. Inclusive tem um momento que a filha dele aparece dentro do quarto e ele abraça ela, fica super emocionado, só que no momento que eles se abraçam, ela perde a vida de novo nos braços dele. E como eu falei, eu acho interessante essa teoria porque ela não é necessariamente uma teoria. Não precisa botar que, tipo assim, com certeza foi isso, talvez o diretor tenha feito pensando nisso. Não, pode ser só a forma de você interpretar o filme, sabe? Eu acho muito interessante. Agora a gente vai pra outra teoria, outra interpretação, que é que tem gente que acredita que o filme é uma alegoria ao Inferno de Dante. Talvez você já tenha ouvido falar na obra de Dante, chamada Divina Comédia, que é dividida em 3 partes: paraíso, purgatório e inferno. Tem até quem usa a expressão Inferno de Dante quando tá em uma situação caótica. Gente, eu nunca li a Divina Comédia não, tá?
mas eu sei que o inferno é dividido em 9 círculos. Eu já ouvi falar disso, já li uns trechos assim separados, mas nada profundo. Mas no filme tem até algumas referências à Divina Comédia. Tem uma hora que o Mike fala, esse é o 9º círculo. E tem outros momentos também que tem algumas referências. Eu, como não li a Divina Comédia, nunca pesquisei mais, não vi tantas referências assim, mas eu vi que tem algumas horas que ele fala sobre isso do círculo, coisa e tal, e pode ser uma interpretação, só que uma interpretação mais cult do filme. Gente, eu lembro que eu vi esse filme quando eu era criança e eu achei o suprassumo da originalidade. E eu não tinha... Criança é mentira. Tô mentindo pra vocês. Porque esse filme é de 2007, eu tava ali no final da minha infância, começo da adolescência, e eu vi perto de lançar. Eu achei o suprassumo da originalidade, eu amei, achei maravilhoso, fiquei apavorada. Só que eu também não tinha muitas referências, né? Só que eu gostei muito desse filme, esse filme me marcou muito. E o que eu mais gosto nesse filme é justamente dele não precisar de ter uma assombração, um fantasma, pra assombrar uma pessoa, porque o problema, né, o que realmente pega ali, o que realmente dá medo, é o próprio quarto. E é o que eu já falei, aquela parte que ele sai do quarto, só que na verdade ele não saiu, é uma coisa que marca bastante no filme. Eu achei muito bacana, assim, apesar de ter passado raiva. E isso me lembra muito uma creepypasta que eu gosto muito, que é bem famosa, que chama Casa Sem Fim. Leiam. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários o que você achou. O que vocês querem? Deixem sugestões, que a gente adora sugestões. E se você não assistiu ainda, assiste esse vídeo aqui, que eu indiquei o filme Vozes, um terrorzinho gostoso da Netflix. Ou assiste esse vídeo aqui que o YouTube está te indicando. Um beijo e a gente se vê amanhã às 19 horas com o Caso Macabro. Tchau!